Bom, pessoal, a nossa palestra está chegando ao fim. Eu quero agradecer à escola por ter solicitado o meu nome, por ter adotado os meus livros. Espero que vocês gostem ao ler. E foi muito gostoso aqui, a partir da minha casa, eu me comunicar com vocês. Eu quero aproveitar esse último bloco para falar sobre poesia. Tem muita gente que não sabe o que significa essa palavra, poesia. Tem gente que confunde com poema. Então, eu queria destrinchar um pouquinho esses conceitos e entender se você gosta ou se você que está aí me vendo não gosta de poesia. Existe uma diferença, tá? De poesia e poema. Poesia é a expressão do sentimento. Poesia é tudo aquilo que transcende e que alcança o belo de alguma maneira. A gente utiliza na poesia, na função poética, as figuras de linguagem, que são mecanismos linguísticos que a gente gosta de utilizar para criar uma espécie de natureza simbólica dentro da linguagem. Parece confuso, né? Bom, eu vou tentar explicar melhor. Quando eu digo para aquela menina que eu acho bonita que ela se parece com uma flor, quando eu digo para ela, você é uma flor, evidentemente que eu não estou chamando ela de vegetal, né? Ela não tem espinho, ela não tem raiz. E por que ela é uma flor? É porque ela tem um cheiro bom, é porque ela tem beleza. Então eu comparei ela com uma flor. E isso é uma metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que a gente usa na conotação poética. E existem várias. Existe a metonímia, existe a ironia, existe o hipérbato. Nossa, existe a hipérbole. Por exemplo, quando você diz para mim assim, nossa, eu comi feito um dinossauro. Eu não vou acreditar que você comeu feito um dinossauro de fato, porque olha o tamanho do teu estômago e o tamanho do estômago do dinossauro. Evidentemente que você come bem pouco. Mas eu entendi que você utilizou uma figura de linguagem para me explicar que você comeu muito, né? Então isso é uma hipérbole, só para vocês terem um exemplo. Então, gente, poesia, mais uma vez, é quando a gente transcende na linguagem no sentido do belo. É quando você expressa sentimento na linguagem. Em todos os lugares há poesia, inclusive na arte poética. Quando você lê um conto onde o autor brinca com as palavras e ele confunde os sentimentos, né? As cores ganham cheiro, a fumaça ela se torna palpável, você é capaz de pegar a fumaça. Quando o autor diz que a brisa pode ser cortada com uma faca, né? Quando você começa a enxergar o sabor, essa mistura de sentidos dá origem à poesia, tá? Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Agora, vamos separar poesia de poema. Poema já é um gênero textual bem específico, escrito em versos e dividido em estrofes. Pode ter rimas ou não. E o poema, ele sempre tem um aspecto reflexivo sobre a vida, sobre o mundo, sobre as próprias palavras, sobre os sentimentos. Então, ele não é um texto fechado em si mesmo, como na prosa. Ele é um texto que te faz refletir sobre algo mais. O que o autor estava pensando quando ele escreveu aquele texto. Então, aparentemente, ele é uma coisa, mas se você aprofundar o tema, ele no final é outra. Por exemplo, o maior poeta que já habitou a Terra, que era chamado de bardo inglês, provavelmente foi William Shakespeare. Provavelmente. E o William Shakespeare, ele tem uma peça de teatro onde ele transcende muitas vezes na conotação poética, onde ele fala de amor, né? Por exemplo, Romeu e Julieta. Aparentemente é uma história de amor,
Mas se você cavar, no fundo, se você ler nas entrelinhas, se você viajar na conotação poética, você vai perceber que não é uma história de amor. É uma história sobre doença mental. É uma doença sobre sofrimento humano. É uma doença sobre guerra, sobre ideologia, sobre preconceito, sobre medo. Dois jovens que se casam, que se acreditam apaixonados para poderem, na sua ingenuidade, resolver um problema de uma guerra eterna entre duas famílias. Você vai ler essa história de cabo a rabo, você vai descobrir paixão tem. Você vai ver sexo, você vai ver guerra, você vai ver ódio. Amor você não encontra. Porque o amor depende do outro. O amor é amar incondicionalmente. Amor você entrega para o outro. Você não pede nada para si. Esse é o amor. Só que a gente confunde amor com paixão, né? A paixão, ela já é um sentimento muito forte por algo ou por alguém. Isso é paixão. Amor é entrega. Tem um poema do Mário Quintana. Mário Quintana, gente, é da terra de vocês, né? Grande poeta, talvez um dos maiores poetas brasileiros. Na minha concepção, junto com a Cecília Meirelles, eu acredito que seja um maior poeta, né? Esse poema se chama O Morto, e o poema diz assim: eu estava dormindo e me acordaram, e me vi num mundo estranho e louco. Quando eu estava começando a entendê-lo um pouco, já era hora de dormir de novo. Um poema bem curtinho, né? Vou falar de novo, tá? Eu estava dormindo e me acordaram, e eu me vi num mundo estranho e louco. Quando eu estava começando a entendê-lo um pouco, já era hora de dormir de novo. Se você ficar repetindo essas palavras, você vai sentir uma dor, uma emoção muito forte. Porque você começa a entrar em contato com o sentido do que o Mário Quintana queria dizer com esse poema. Ora, ele não está só falando de uma pessoa que estava dormindo e acordou, e que passou o dia e não entendeu o dia. Ele não está falando só sobre isso. Ele está falando de algo mais. Eu vou falar novamente o poema. Eu estava dormindo e me acordaram, e eu me vi num mundo estranho e louco. Quando eu estava começando a entender um pouco, já era hora de dormir de novo. Eu vou deixar esse poema para vocês analisarem. Para você. O que significa esse poema? Como você sentiu ele no teu coração? O Mário Quintana está falando apenas de uma pessoa que acordou? Observa o título do poema. Ele vai te dar uma ótima dica. O nome do poema é O Morto. Terminar aqui a nossa palestra com um poema de minha autoria. Tá bom? Não quero ir para a escola, não quero ir para lá. Escuta o que eu digo, eu vou me aposentar. Tem gente que é boa, tem gente que é má. Mas na minha escola tem gente que amola, que entra de sola, que sempre me torra, que quer perturbar. Não sei o que eu faço, não sei o que há, não posso enfrentar, tampouco contar. Meu pai me diria que meu filho é frutinha. Minha mãe falaria que isso vai passar. Não quero ir para a escola, não quero ir para lá, pois todos os dias quando eu me levanto, eu me olho no espelho, não sei explicar, é uma vergonha, um medo constante. Não sei o que me dá. Não quero ir para a escola, não quero ir para lá. Esse poema está no livro Bullying, Não Quero Ir para a Escola. Se você olhar todos os meus livros, todos, quase sem exceção, você vai ver que tem alguma conotação poética ou tem algum poema nesses livros que faz uma espécie de quebra com a prosa e carrega um pouco na poesia. Eu sempre gostei de poemas e espero que depois desse nosso bate-papo você também comece a gostar um pouquinho mais. E você? Já escreveu poemas hoje? É muito legal botar seus sentimentos no papel. Eu vou ficando por aqui, galera. Entra no meu site joaopedrororiz.com.br. Lá você conhece todos os meus livros, conhece também um pouquinho mais da minha vida,
Tem alguns desafios lá para vocês. Tem também o meu consultório de psicanálise. Quem está precisando de psicanálise pode me procurar, tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E fica à vontade, né, da gente se conhecer pessoalmente a partir do ano que vem, se essa pandemia nos der um tempo. Tudo passa nessa vida e a gente há de se encontrar. Beijão.